Olá, gente, olá, meu povo. Noronha passando aqui para trazer mais uma palavra, uma palestra para você, meu amigo, para você, minha amiga das redes sociais. E o tema hoje é: não tenha medo de arriscar. E quantas pessoas têm medo de se arriscar em várias áreas da vida, na área emocional, na área sentimental, na área financeira. Então eu vou estar trocando uma ideia com você hoje, nesse momento, nessa hora, tomando um cafezinho, batendo aquele papo gostoso com Noronha e levando você a refletir, fazer uma reflexão introspectiva para ver, né? Claro que com discernimento, com sabedoria, para que a gente venha vencer os obstáculos da vida e vencer o medo, né? O medo que nos trava, né? O medo até é um pouco normal no ser humano, serve de freio. A gente tem que tomar cuidado com o pavor, né? O pavor, até aquilo que a gente sabe fazer, se você está apavorado, você não consegue executar. Não tenha medo de arriscar. Arriscar. Significado de arriscar. Expor ao risco ou perigo. Aventurar-se. Então, quero convidar você hoje, nesse momento, fazer que nem aquela águia lá atrás. Aventurar-se. Eu tô com uma frase aqui do Donald Trump, o Donald Trump que era o antigo presidente da República, né? Agora é o Biden, era o Trump, Donald Trump. Veja o que ele falou, a frase dele. Já que você tem que pensar de qualquer forma, pense grande, pense na sua vida, pense no seu bem-estar, pense na sua família, pense nas suas conquistas, pense nesse ano de 2023, pense. Pense, é tão bom pensar, né? A Bíblia fala assim, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai, né? As pessoas pensam, enfim, é muita caraminhola, principalmente o medo. Vamos lá então, vamos começar? Não tenha medo de se arriscar. Numa terra em guerra havia um rei que causava espanto. Cada vez que fazia prisioneiros, não os matava, levava-os a uma sala, que tinha um grupo de arqueiros em um canto e uma imensa porta de ferro do outro, a qual havia gravado figuras de caveiras cobertas por sangue. Nesta sala ele fazia eles ficar em círculo. Então dizia: vocês podem escolher, morrer flechado por meus arqueiros ou passar por aquela porta e por mim serem trancados. Todos que por ali passavam escolhiam serem mortos pelos arqueiros. Ao término da guerra, um soldado que por muito tempo servia ao rei disse-lhe: Senhor, posso lhe fazer uma pergunta? Diga, soldado, o que havia por detrás daquela assustadora porta? Vá e veja. O soldado então a abre vagarosamente e percebe que, à medida que o faz, raios de sol vão adentrando e clareando o ambiente, até que, totalmente aberta, nota que a porta levava a um caminho que sairia rumo à liberdade e a um caminho que libertaria quem por ela passasse. O soldado, admirado, apenas olha seu rei que diz: eu dava a todos a escolha e a oportunidade, mas preferiam morrer a arriscar abrir esta porta. Quantas portas na vida pessoal deixamos de abrir pelo medo de arriscar? É uma pergunta. Quantas vezes perdemos a liberdade, nos anulamos e morremos por dentro, apenas por sentirmos medo de abrir a porta de nossos sonhos? O medo nos paralisa, nos escraviza, impede de conquistarmos nossos desejos e sonhos, nos faz caminhar acomodados naquilo que vivemos e fazemos. Quantas oportunidades você tem perdido na vida por medo de escolher e de abrir as portas que estão diante de você? Só conquistamos espaços maiores além daquilo que estamos vivendo hoje quando perdemos esse medo de arriscar, de aventurar, de expor ao perigo. Estou lembrando aqui, né? Eu estava preparando essa palestra. Eu estava lembrando que quando eu comecei a trabalhar com telecom e o medo terrível. Vou abaixar aqui, porque está dando volume aqui. Pausa, dá uma pausa aí. Então, voltando onde eu estava. Eu tive medo no começo, quando eu comecei a trabalhar com telecom, de subir em altura, subir em poste, eu travava, ficava apavorado, começava a tremer, né, passava mal. E eu tinha que trabalhar, eu tinha que sustentar a minha família, trazer dinheiro para dentro de casa, né, e estava me dando essa oportunidade. E eu lembro muito bem quando foi me dado, né, eles davam tudo apetrecho, me deram um cinto, cadeirinha, né, um cinto muito bom.
E eu peguei e falei para Simone, eu trouxe em casa, vesti, coloquei ele, eu falei, não, eu tenho que enfrentar. Eu tenho que tentar, pelo menos eu tentei, né? Pelo menos eu tentei. Futuramente, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Não, eu tentei. E aí eu vou falar uma coisa, venci esse medo, claro que com discernimento, né? Esse negócio aí de, como que é que fala, de estar cheio de si, né? Excesso de confiança que acaba acontecendo e muitas pessoas acabam acontecendo coisas graves, indo até morte. Já vi morte nessa área de telecom. Então, mas a gente tem que trabalhar, precisa trabalhar, é uma área que eu estava trabalhando. Então eu comecei, né, subir em poste e peguei gosto. E a gente lembra, quando eu era moleque, pequeno, subia em pé de manga, subia em pé de goiabeira, subia em pé de abacate. Então, e peguei gosto. Claro que com discernimento eu falei, né? Peguei gosto e fiquei rápido até, né? Trabalhei em quatro em operadora de telecom e foi bom para mim. Eu enfrentei, né? Eu aventurei-se e foi uma etapa que me impulsionou para frente, tanto eu como a minha família, né? Foi depois que comecei a trabalhar com telecom, consegui até comprar um automóvel, né? Melhorar o padrão de vida. Então é porque eu arrisquei, eu aventurei, né? Eu me expus ao risco. Então é isso, muitas das vezes você não tem muita oportunidade, né? Mas as oportunidades que a gente tem, a gente deve tentar. Você vê aqui, né, nessa história aqui a respeito do rei que levava as pessoas para esse lugar lá e dava a oportunidade de entrar pela porta. Eles preferiam morrer, morrer a gente vai. De qualquer forma a gente vai. Então tem aquela frase, né, de boteco, filosofia de boteco, para morrer basta estar vivo. Então, não que você tem que ficar procurando a morte, lógico, né? Mas vai existir momentos na vida da gente, eu sei que estou falando com várias pessoas, homens, mulheres, né, jovens, adolescentes, pessoas aí que já passou do 40, do 50, que é o meu caso. Então a gente tem que aventurar, seja numa área sentimental, né? Ter a coragem de chegar numa moça e pedir ela em casamento, pedir em namoro, chegar numa empresa e conversar. Às vezes você já está dentro da empresa, você queria trabalhar em outra área, e às vezes você está com medo, né? Você está se fechado, não, eu tenho medo, se eu for pedir para mudar de cargo, mudar de área, de setor, eu posso ser mandado embora. Não, às vezes a gente tem que arriscar, faz com jeito, com educação, com ética, respeitando o próximo. Então é isso, nós vemos aqui nessa história do rei, dos soldados, que eles preferiam morrer a flechada do que abrir a porta, e a porta levava para a liberdade. Às vezes é isso, você está com medo, você está aí temeroso de tentar arriscar, às vezes, né, mudar de cidade, mudar de país. Então a gente tem que conviver com o risco, dependendo da situação. A gente tem que viver com o risco, porque o risco nos impulsiona. Né? Até coloquei imagem lá de fundo de alpinista, de pessoas que vão para certos lugares, que vai correr risco. Então o risco está aí diante de nós, em qualquer lugar, né? Seja na família, no trabalho, na sociedade, a gente está correndo risco. Então a gente deve tentar, né? A frase do Donald Stamp, já que você tem que pensar de qualquer forma, e a gente tem que pensar, né? A gente pensa, né? Quem não pensa é porque não está vivo mais, né? O apóstolo Paulo fala que tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que tem boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então a gente tem que pensar em coisas boas, coisas positivas, aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. O problema do ser humano é que ele coloca muita caraminhola na cabeça, muito pensamento negativo. Aí esses pensamentos negativos, o que acaba acontecendo? Nos travando, né? Deixando a gente com medo, temeroso, apavorado, com medo de arriscar. Então a gente deve, ao final da colocação aqui, só conquistamos espaços maiores além daquilo que estamos vivendo hoje, quando perdemos esse medo de arriscar. Não tenha medo de arriscar. Eu estou aqui com café, está indo para 2 anos já. Não estou preocupado com muita gente assistir, estou preocupado em que quem assiste seja edificado, receba uma palavra de edificação, né, de exortação, uma experiência que eu estou trocando com você, aquilo que eu já tenho recebido da parte de Deus. Deus tem me abençoado em várias áreas da minha vida, eu, a minha casa, a minha família, e eu venho aqui sempre no café para estar compartilhando experiências, né, de ensino, daquilo que eu tenho recebido, aquilo que eu tenho estudado, pesquisado, e eu tenho trazido. E hoje não tenha medo, então a palestra hoje é sobre não tenha medo de arriscar. O que significa arriscar?
expor ao risco ou perigo, aventurar-se. Eu me expus, né? Em várias áreas da vida da gente, a gente acaba se expondo, né? Dependendo, principalmente a área que trabalha, tem área que tem risco, tem área que não tem risco nenhum. Mas mesmo assim, a gente saiu de casa, pegou um ônibus, pegou um carro, saiu de casa, a gente está correndo risco. Quem está na chuva é para se molhar. Então, minha palavra para você hoje, meu amigo, minha amiga, não tenha medo de se arriscar, já que você tem que pensar de qualquer forma, pense grande, claro, colocando a vontade de Deus. Sou cristão, sempre tenho batido nessa tecla para a gente estar de acordo com a vontade de Deus. Tem gente que pensa muito a respeito de si, tem que tomar cuidado, acaba se frustrando, se decepcionando, criando expectativa que depende de outras pessoas. Não, faça aquilo que depende de você. Então, se você tem que se arriscar, seja num trabalho, como eu falei, às vezes você querendo mudar, né, de cargo, de setor, de alguma coisa que aconteça, até áreas, né? Eu mudei de várias áreas na minha vida. Desde quando eu comecei a trabalhar na antiga empresa chamada Mitidieri, na espuladeira. Então, olha como foi mudando, né? Trabalhei em várias empresas, trabalhei em recepção, trabalhei em estatal, trabalhei com ejetora. Então, trabalhei em várias áreas. Trabalhei de atendimento ao público, na área de vigilância, na área de portaria. Trabalhei em várias áreas. Então, sempre nessas áreas que a gente trabalha, a gente corre o risco, mas a gente tem que se arriscar, porque senão a gente não vai pegar esse trampolim e dar um salto para frente na vida da gente, naquilo que a gente pode conhecer, aprender, se relacionar, viver bem, ter uma qualidade de vida. Essa é uma das teclas que eu bato também, né? A qualidade de vida, mesmo vivenciando crise, adversidade, aí a sociedade do jeito que está, infração, recessão, politicagem, tanta coisa, esquerda, direita. Não, vamos pedir a direção de Deus, Deus vai nos abençoar, nos capacitar para que a gente não tenha medo de se arriscar, mesmo que tenha medo, que você possa se arriscar, enfrentar esse medo para que você venha. Ó. O medo nos paralisa, nos escraviza e impede de conquistarmos nossos desejos e sonhos, nos faz caminhar acomodados naquilo que vivemos e fazemos. Quantas oportunidades você tem perdido na vida por medo de escolher e de abrir as portas que estão diante de você? Agora, só conquistamos espaços maiores além daquilo que estamos vivendo hoje quando perdemos esse medo de arriscar. Estou lembrando um amigo, não vou dar o nome dele, é meu xará, mas ele saiu da empresa, ele tinha um emprego bom, né, ganhava bem até, mas ele se arriscou de abrir uma loja, trabalhar com moto, né, tá lá trabalhando com moto. É um risco, né, em algumas áreas da vida, a gente que é casado tem que correr esse risco, tá aí na sociedade, mas mudou, então de empregado ele passou para patrão, e eu queria mandar um abraço, ele sabe quem eu estou falando, eu não vou dar o nome dele, né, porque está fazendo marketing, merchandising para ele, mas que Deus abençoe grandemente ele, é meu xará, né, bastante gente já vai entender, vai saber quem é, quem trabalhou com nós na empresa de telecom, sabe muito bem, é um risco, então ele trocou o risco, né, de estar ali dentro da empresa com o salário certo para ir de empreendedor, trabalhar por conta e tá aí, a gente tá vendo, eu que acompanho sempre o trabalho dele, é um cara legal, um cara bacana, que Deus abençoe grandemente ele, né, meu xará, que Deus abençoe. Ele fez isso, né, a palavra aqui vai servir certinho para ele. Só conquistamos espaços maiores além daquilo que estamos vivendo hoje, quando perdemos o medo de se arriscar. Peça a direção de Deus, peça a iluminação de Deus, faça uma oração, eu sempre falo isso, mas vamos aí aventurar-se, né, para que a gente venha ver o agir de Deus nas nossas vidas e que a gente venha colher frutos dessas ações, que são ações que está procurando sempre o lado bom, o lado positivo, o lado de querer melhorar a minha vida como pessoa, como ser humano e da minha família e de pessoas que estão próximos de mim. Deus te abençoe grandemente. Um beijo no coração do Jefferson Noronha. Então, grave isso. Não tenha medo de se arriscar. Beleza? Café com Noronha. Tchau.